Bom dia a todos. Esse é o nosso terceiro encontro para falar sobre teoria de campos a temperatura finita. Hoje, de fato, a gente vai falar sobre teoria de campos, né? Até agora a gente não está falando sobre teoria de campos. Eu vou começar falando sobre um gás de partículas não interagentes. Agora sim, a gente fala sobre um gás, porque eu tentei frisar bastante no último encontro de que a gente não estava até então falando de um gás propriamente dito. Bom, nesse gás agora eu vou falar sobre partículas não interagentes bosônicas. Talvez fique um pouco mais claro qual vai ser aqui a nossa principal foco sobre diferenciar bosônico de fermiônico. Cada partícula, no nosso caso, nesse caso aqui desse gás, ele vai ser descrito por um modo de oscilação de uma partícula. Ou seja, cada partícula do sistema vai ser descrito por um oscilador harmônico quântico do jeito que a gente conversou, da maneira como a gente conversou na última reunião, no último encontro. Ou seja, eu posso fazer um trabalho estatístico de uma partícula e depois eu posso estender isso a todas as partículas, né, obedecendo as regras de mecânica estatística. Então, a função de onda que vai descrever o modo de oscilação de uma partícula eu vou chamar de psi. Esse sistema ele é mais conhecido como... Ele se encaixa, o que eu vou fazer aqui hoje, como o método da segunda quantização, que é útil quando você está tratando um sistema de muitas partículas. E ele é um método, uma abordagem alternativa ao método de abordagem de teoria quântica de campos, de teoria de campos, assim, mais amplamente falando. Então, o resultado que a gente vai obter hoje, a gente vai obter ele novamente também com em teoria de campos. Na verdade, a gente vai recuperar esse resultado umas 2 ou 3 vezes. Então, para começar, a gente vai tratar o nosso sistema, o nosso gás, restrito a uma caixa cúbica de aresta L, e eu vou considerar modos de oscilações que se encaixam nessa caixa e que obedecem condições de borda ou condições de contorno. E a condição é a seguinte: a função de onda numa borda da caixa vai ser igual à função de onda na borda oposta, na face oposta dessa caixa, e eu vou colocar igual a zero. Não é necessário. No caso fermiônico, isso vai ser necessário. No caso bosônico, isso não é necessariamente, não é uma necessidade. Pois bem, então, nesse caso, como eu vou considerar modos de oscilações discretas que se encaixam nessa caixa, eu posso relacionar esses modos de oscilação com o comprimento de onda de de Broglie, que é dado por essa expressão aqui, aonde o comprimento de onda... Aqui eu tô fazendo essa análise para uma das dimensões da caixa. Eu chamei de X, mas é claro que pode ser Y ou Z. Então, o comprimento de onda em uma dessas direções, ela pode ser escrita em termos do comprimento da caixa, e aí, de um modo geral, eu posso relacionar o momento carregado por essa função de onda dessa maneira. E aí, com essa relação, a gente observa o seguinte, que quanto maior a caixa, quanto maior for as dimensões da caixa, menores serão as configurações de momento possíveis para a função de onda. Tudo bem? Porque, claro, são
porções inteiras do comprimento de onda, só que para uma caixa grande o suficiente, quanto maior for as dimensões da caixa, menor vai ser digamos, entre aspas, os saltos, né, das configurações possíveis de momento para a onda. Um limite das dimensões da caixa para infinito, que no nosso caso a gente chama de limite termodinâmico, eu já comentei isso algumas vezes, a gente pode dizer que o momento também corre em valores, corre continuamente, tudo bem? Numa extrapolação. Então, como eu comentei agora, e a gente viu na reunião antiga, na reunião anterior, perdão, que cada partícula desse sistema, desse gás, ele vai ser descrito como um modo de oscilação bosônico de uma partícula, ou de uma partícula bosônica. E como eu tenho várias, essa daqui é a função de partição de uma dessas partículas. Eu coloquei N, é claro, porque N vai variar com o número de partículas, ele vai correr com o número de partículas, e como cada partícula, como eu estou tratando de um sistema que é não interagente, essas partículas, elas formam microsistemas que são isolados entre si. Se eles são isolados entre si, a distribuição de probabilidade, a descrição probabilística de cada partícula, da dinâmica de cada partícula, ela é completamente independente da distribuição de probabilidade das outras partículas. Então, a função de partição total do sistema vai ser um produto da função de partição de cada partícula. Eu posso colocar um produtório. Eu não escrevi, mas é interessante para a gente, eu venho falando isso pela terceira reunião seguida, que o importante é a gente calcular o logaritmo natural da função de partição. Então, o produtório vai se transformar numa soma. Aqui, essa notação, frequentemente eu vou usar essa notação aqui da soma numa quantidade, entre aspas, vetorial. Não, eu só estou tentando representar que essa soma é nas 3 componentes dessa quantidade. Então, eu somo o número de partículas e mais eu vou considerar também a propagação, essa função de onda, a componente dessas funções de ondas em cada direção da minha caixa. Então, pois bem, como eu mencionei, no limite que eu chamo de limite termodinâmico, no limite em que as dimensões da caixa vão para infinito, essa soma, ela se aproxima, ela converge para integral no momento. Aqui eu estou considerando uma das dimensões somente, uma das direções da caixa. Ela converge para a integral da configuração de momento nessa direção, dividido por 2πh multiplicado, h cortado, multiplicado pela dimensão da caixa. No caso tridimensional, então, essa soma vai convergir para esse valor aqui. Para esse valor, não, perdão, para essa integral. Sempre multiplicado pelo volume. E aí vocês vão ver, eu disse isso outras vezes, eu mencionei, mas pode também ter passado um pouco rápido, de que o logaritmo da função de partição é uma quantidade, é uma grandeza extensiva. Isso significa que o logaritmo da função de partição pode ser escrito como uma outra função, que eu costumo chamar de f, multiplicando o volume. Você pode fatorar o volume do seu sistema, que geralmente vai aparecer exatamente assim, um volume associado, multiplicando a integral nas configurações de momento. Então, voltando para o caso, para a nossa descrição de oscilação de uma partícula bosônica do nosso gás, como eu tenho a soma de todas as partículas em todas as direções, no limite termodinâmico, quando o volume tende ao infinito, o logaritmo da função ele pode ser escrito como o volume multiplicando a integral dessa expressão aqui do logaritmo de uma partícula, depende do momento. Aqui tem um errinho. Aqui, ao invés de P, é um K, tudo bem? Eu troquei a nomenclatura depois de um tempo porque
usualmente P vai ser chamado vai ser pressão, e às vezes vai acontecer dessa confusão, pode acontecer essa confusão. Então, bom, essa é a expressão final do logaritmo da função de partição. A partir dessa expressão, a gente calcula absolutamente tudo. A gente pode calcular a entropia, pressão, energia do sistema, e por aí vai. Eu quero chamar a atenção para essa expressão aqui, porque ela é extremamente recorrente em teoria de campos a temperatura finita, ou física a temperatura finita, de um modo geral. Esse termo aqui, esse primeiro termo, é o que a gente chama de termo de vácuo, ou a contribuição da energia de vácuo. E eu quero lembrar que, por exemplo, a pressão do vácuo, no caso que eu vou chamar de P0, pressão, de um modo geral, ela é definida como temperatura vezes logaritmo da função de partição dividido pelo volume. Então, o volume vai ser cancelado. Então, a contribuição do vácuo para a pressão vai ser dado somente pela integral de ômega. E ômega aqui, durante o curso inteiro, tudo bem, ômega eu vou chamar ômega ao quadrado igual a P ao quadrado mais M ao quadrado. E aqui eu ainda mantive P, mas tudo bem. Aqui esse P é um momento, tudo bem? Isso deveria ter sido K ao quadrado. Então, reparem que essa expressão aqui, ela possui uma divergência ultravioleta. Isso vai ser recorrente, isso é comum acontecer, e é bem interessante porque logo no primeiro modelinho mais simples possível, um gás não interagente descrito por oscilador harmônico quântico, e nem estamos falando ainda de teoria de campos, ainda é um método da segunda quantização, a gente consegue observar que a contribuição de vácuo ela é divergente, enquanto que a contribuição de temperatura finita ela é convergente, ela é regularizada por esse fator aqui, que é o fator de Boltzmann. Perdão, é o fator de Bose, ou o fator de Fermi. Esse menos e mais aqui, o sinal de cima sempre vai representar para a partícula bosônica e o sinal de baixo vai representar para a partícula fermiônica. Eu acho que eu escrevi isso anteriormente, aqui, ó. O sinal de cima, negativo, eu estou representando bósons, e o sinal de baixo vai ser para sistemas fermiônicos. Então, é razoavelmente simples você fazer a transição, você saber como vai ser, qual é o resultado para um sistema fermiônico. E essa contribuição aqui, devido ao fator de Bose ou fator de Fermi, ela é regularizada no ultravioleta, então não existem divergências que aparecem devido à temperatura finita. Reparem que a contribuição para a pressão, ela independe da temperatura. A contribuição de vácuo, perdão. A pressão, devido à contribuição de vácuo, ela é independente da temperatura e ela é divergente. Então, no caso de teoria quântica de campos, a gente deve ver isso daqui umas 2 aulas, provavelmente, a gente precisa utilizar métodos tradicionais, digamos, de renormalização. A gente precisa regularizar, ou seja, a gente precisa identificar a divergência dessa contribuição e precisa escolher um método de renormalização. Se alguém tiver alguma dúvida sobre métodos de renormalização, como isso funciona, acho que dá para assistir as 3 primeiras aulas do Silvio Sorella, que está também no YouTube, e já é tudo que a gente precisa aprender, provavelmente bem mais do que a gente precisa saber para poder renormalizar uma expressão dessa daqui. E nesse caso aqui já está claro que, por exemplo, aqui essa integral aqui, ela diverge, ela tem uma divergência polinomial. Então é uma divergência bem forte. E aí a gente vai tratar ela melhor quando a gente for falar, quando a gente estiver tratando de teoria de campos, propriamente dito. Oi, eu tenho uma pergunta. Sim. Tá me ouvindo bem? Tô, só não sei quem tá falando, deixa eu ver aqui. Eu sou o Jesuel. Jesuel, sim. Essa divergência, ela tá aparecendo aí
você poderia eliminar elas se você tratasse de... É porque você foi para esse limite do infinito, né? Aí fica infinitos modos também. É, é. Se você estivesse tratando uma caixa finita, eles não apareceriam. Verdade, verdade. E, bom, existe... Eu vou falar também ainda hoje, daqui a pouquinho, vai aparecer, também associado ao modo zero, vai aparecer divergência infravermelhas. Divergência infravermelha, quando aparece, de um modo geral, é bem complicado, é bem problemático. E aí você tem razão, e tratar numa caixa até o fim é um método que a gente utiliza para regularizar as divergências no infravermelho. No ultravioleta não é um problema porque a gente sabe, a gente tem uma metodologia bem determinada para isso, que é a metodologia de renormalização. Mas você tem toda a razão. Se você trabalha numa caixa, você consegue regularizar. Isso é o que acontece, por exemplo, em teoria de campos na rede. Lá eles não aparecem também divergências porque eles tratam tudo numa caixa, entende? Então você consegue regularizar. Você tem um cutoff natural, que é o tamanho da caixa, o cutoff natural. Eu estou aqui falando de cutoff e tal, mas nem todo mundo está assistindo às aulas do Silvio, então talvez nem todo mundo esteja familiarizado com renormalização. Isso eu vou tentar falar um pouco melhor, mas você tem toda a razão. E isso vai ser utilizado para regularizar divergências infravermelhas que vão aparecer. Satisfez seu comentário? Sim, sim. Eu só queria confirmar que era isso mesmo. Isso, eu sei, nem foi uma pergunta, foi só um comentário e eu concordo com o seu comentário. Bom, então, continuando aqui, se ninguém tiver mais perguntas, bom, o que resta para a gente agora, então, no caso, para calcular a pressão, é claro que fica como exercício, mas é bem simples vocês calcularem todo o resto, calcular entropia, calcular... É bacana para poder exercitar, né, tanto as derivadas, quanto calcular essa integralzinha aqui e tal. Mas bem, então o que resta... eu não comentei. Agora o que a gente vai fazer, eu não vou tentar tratar essa divergência aqui. O que eu vou fazer é simplesmente o seguinte, eu vou lembrar de que pressão e energia são duas quantidades relativas, elas não são absolutas, no sentido de que eu preciso definir uma escala para pressão. Então, eu vou sempre definir a pressão da seguinte maneira: eu vou definir a minha pressão como sendo ela definida, né? Temperatura ln de Z dividido pelo volume menos a contribuição de vácuo. Ou seja, eu vou simplesmente ignorar aquela divergência por enquanto. Isso é muito frequente também. Em geral, as pessoas trabalhando em teoria de campos, elas não se preocupam, a temperatura finita, é claro, elas não se preocupam com a divergência que aparece devido à contribuição do vácuo, porque a gente sempre sabe que a pressão e a energia a gente pode redefinir dessa forma. Então, tudo bem, o que é fisicamente importante, a temperatura finita, é só a contribuição que eles chamam de contribuição de matéria, ou a contribuição de temperatura finita. Então, eu preciso integrar o logaritmo desse fator de Bose. Eu vou tratar uma partícula bosônica e eu vou tratar o caso particular não massivo. Porque nesse caso a gente obtém, por dois motivos. Nesse caso a gente obtém um resultado típico, um resultado bem importante para a física, um resultado que a gente pode ser extrapolado, por exemplo, para pressão de radiação, e também por um outro problema que essa integral aqui, ela não é... Ela tem alguns problemas que eu ainda vou comentar para quando você tem massa diferente de zero. Vocês podem tentar resolver, pode ser colocar no matemática, e ela tem alguns pontos, ela não é analítica em todo o espaço de integração. Mas bem, então eu mantive o sinal negativo, já que eu estou tratando de uma partícula bosônica, e se ela é massless, aquele ômega, que é ômega ao quadrado, que é k ao quadrado mais m ao quadrado, vai ficar somente k ao quadrado. Então,
O K aqui, eu estou fazendo uma extrapolação de nomenclatura, ele se refere somente ao módulo do vetor, da parte espacial do vetor do vetor de momento, tudo bem? Quase nunca nesse curso eu vou tratar do quadrivetor, quase sempre eu vou falar do trivetor, somente das componentes espaciais. Então, essa integral aqui que eu tenho que encontrar, ela possui simetria esférica, então posso utilizar coordenadas esféricas. Ômega 3, eu estou denotando o ângulo sólido de uma esfera no espaço tridimensional, que é 4π. E o logaritmo eu faço uma expansão. Eu expando o logaritmo porque eu observo que esse fator exponencial de menos beta-k, ele é sempre menor do que 1, porque beta-k é sempre positivo. Então, posso fazer essa expansão. E aí, a gente utiliza um truquezinho que é comum também em teoria de campos. É o seguinte, como eu preciso desse k ao quadrado aqui, repara que eu preciso simplesmente fazer uma derivada segunda. Se eu tiver um parâmetro, se existisse um parâmetro que eu pudesse derivar duas vezes e derrubar o k duas vezes, né, ter um k quadrado, isso seria ótimo. Então, eu crio esse parâmetro alfa, e depois eu tomo o limite desse parâmetro igual a 1. Então, fica exponencial de menos alfa beta k na expansão do logaritmo. Efetua a derivada. Aliás, efetua a derivada não. Agora eu posso integrar. Como resultado, eu obtenho uma expressão nesse sentido aqui, que vai sempre... Aqui eu tenho 1 sobre 1, 1 sobre 1 à quarta, 1 sobre 2 à quarta, 1 terço à quarta, 1 quarto à quarta, e por aí vai. E aí, bom, derivo, tomo o limite. É claro que eu tenho que aplicar também os limites da integração. E, no final das contas, eu obtenho uma constante vezes beta a menos 4, multiplicando essa série. E essa série, que ela é bem conhecida, é uma função especial, a zeta function, em 4, zeta function 4, que tem um valor específico, que é π a quarta sobre 90. Substituindo, então, esse valor numérico dessa função especial, a gente encontra essa expressão bem típica que vocês já devem conhecer de longa data da pressão de radiação, que é uma constante vezes T a quarta, proporcional a T a quarta. Geralmente, as pessoas denominam essa pressão como pressão de Boltzmann. Esse resultado aqui que eu mencionei, que a gente vai recuperar ele de mais umas duas maneiras, e ainda vou deixar um exercício para vocês fazerem para recuperar esse resultado de novo, de uma outra maneira que eu não vou fazer, para não alongar mais ainda esse curso. Então, bom, aqui eu finalizo essa parte dos gases ideais. Alguma dúvida? Algo que eu tenha dito que tenha ficado superficial ou mal compreendido? Bom, então, não havendo dúvidas, pelo menos por enquanto, é claro que vocês podem aí terminar de engolir o café que vocês estão tomando e perguntar depois, e eu volto aqui, tá ok?